Olá, bem-vindo ao De Papo com a Leste. Hoje, especial Outubro Rosa, temos uma convidada muito especial também, que é a Ana. E ela está passando por esse processo da luta contra o câncer. E ela veio contar pra gente, trazer conhecimento. Vai ser demais. Tudo bem? Quero agradecer você ter vindo, disponibilizado seu tempo. E eu achei interessante que você falou, é importante que outras pessoas saibam também, né? Porque conhecimento faz diferença. Sim. Quem é você? Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Ana Luísa, sou arquiteta, trabalho na prefeitura de Diadema, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 21, um filho de 16, tenho 55 anos de idade. Muito bom. Moro em Santo André. Moro em Santo André e trabalho aqui em Diadema. Trabalho em Diadema. Faz tempo que você trabalha aqui em Diadema? Não, 1 ano e meio, 2 anos, não faz muito tempo. E o que está acontecendo? Como está a sua vida hoje? O que está acontecendo? Bom, o câncer, né, na vida da gente, ele muda, é um divisor de águas, né? Então, você tem que se adaptar com exames, rotina, né? E aprender a conviver com essa doença, né? Sim. Qual é o seu câncer? Câncer de mama. O câncer de mama. Você descobriu o câncer fazendo uma mamografia, alguma coisa periódica, ou você reparou alguma coisa diferente em casa? Não, na verdade, exatamente há 1 ano, eu senti uma fisgada no seio esquerdo, uma pontada, uma simples pontada. Achei estranho, fiz uma pressão com a mão e passou. No outro dia se repetiu, uma vez só, 3 dias seguidos. Aí eu apertei o mamilo, quando eu apertei o mamilo, saiu uma secreção com sangue. Aí, como já era época de eu fazer meus exames de rotina, que todo ano eu faço, fui ao ginecologista, comentei com ele pediu os exames. Além disso, ele me pediu, fez uma biópsia dessa secreção e pediu para fazer uma ressonância também. Os exames, a mamografia que eu fiz, o ultrassom, eles não apontaram nada. Só apontou a ressonância que sugeriu fazer uma biópsia. Aí na biópsia, né, aí foi um processo, esse período acaba demorando um pouco, né? Você marca exame, leva no médico, marca de novo, acabou demorando quase uns 2 meses para vir o diagnóstico mesmo, né? Então foi em outubro eu desconfiei, mas até marcar a consulta só em janeiro que eu vim ter o diagnóstico mesmo, que era um câncer de mama. Já tinha tido uma metástase para axila também. E assim, eu sempre fiz todos os exames de rotina, né? Sim. Então, um alerta aí para as pessoas ficarem atentas a qualquer sinal diferente, investigar, porque só os exames de rotina às vezes não são suficientes para identificar. Você tem histórico na família? Minha mãe teve câncer de intestino, né? Mas eu conversando com o médico, ele disse que não tem a ver. Tanto é que um dos exames que eu fiz foi pesquisa de DNA, para saber se era uma questão hereditária, né? E apontou que não. Interessante. Hoje em dia, alguns médicos dizem que o fator genético hoje corresponde a cerca de 10% dos casos. Muito baixo. Acho que nossa qualidade de vida, nosso ritmo, alimentação, estresse hoje em dia, que é o fator assim, que mais acaba influenciando em você ter ou não o câncer. Interessante. Como foi a conduta médica para o seu tratamento? Como eu passava com o ginecologista e a ressonância que eu fiz, que pediu a biópsia, foi bem no final de ano, então já era um período complicado. O meu médico estava de férias, aí eu acabei marcando uma médica especialista em mamas, né? Pelo convênio, uma médica excelente também, aí ela pediu a biópsia. Então, e foi feito com urgência, né? E aí a médica acabou vendo que tinha, né? A partir dali eu já fui passar para o oncologista, porque são as especialidades, né? Então aí eu fui para o oncologista. De início eu fui para um oncologista particular, porque justamente por ser essa época de férias, eu demorei um pouquinho para conseguir um oncologista pelo convênio, né?
E aí, ela só confirmou o diagnóstico, né? Que eu iria seguir um protocolo de tratamento para o meu caso, que seriam as sessões que começa com as sessões de quimio vermelha, 4 sessões, depois 12 sessões de quimio branca. E aí, conforme vai tendo um resultado, eles vão, né, trabalhando qual será o seu tratamento. Porque o câncer, o tratamento de câncer, aliás, eu descobri muita coisa, porque para mim o câncer era assim, câncer de mama, câncer de mama. Sim. Eu não sabia, existem vários tipos e subtipos. Então, às vezes, até você conseguir identificar qual é o seu, e para cada um tem uma linha de tratamento, então você começa com um protocolo, enquanto isso você vai fazendo outras investigações. Sim. Porque além da biópsia, existe a biópsia da biópsia, que chama FISH, que é um que vai identificar se existe outros elementos que aí vão diagnosticar o seu outro tipo de câncer, e aí é outro tratamento. Então, às vezes, você tem que parar a químio e ir para uma outra linha de tratamento. Então, esse processo todo é, assim, bem estressante, né? Porque, ao mesmo tempo que você está recebendo uma medicação, você não tem certeza se realmente essa medicação é para o seu tipo de câncer. Mas, assim, ele é protocolo porque a químio vermelha, o objetivo dela inicial é justamente matar as células cancerígenas que espalharam pelo seu corpo, que podem ter se espalhado pelo seu corpo. Sim. Por isso que o cabelo cai. Porque ela mata as células de crescimento rápido. E o cabelo, unha, entendeu? São células de crescimento rápido. Tem pessoas que perdem as unhas, né? Eu fiquei com algumas manchas roxas na unha, agora já saiu. Então o cabelo tem que cair na quimio vermelha. Se não cai, quer dizer que não tá agindo, né, no seu organismo. Né? Então caiu o cabelo para quem tá fazendo o tratamento, para mim, falei, opa, então tá agindo, né? Então não é uma coisa ruim, né? Mas foi traumática essa questão do cabelo? Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu já sabia que eu ia ter que perder o cabelo. Então isso eu já fui trabalhando. Eu falei, cabelo nasce novamente, né? Então não foi. Mas o dia de cortar, o que eu preferi cortar antes. Eu não quis deixar cair. Aliás, eu cortei antes de começar a quimio. Porque a médica que me atendeu, ela disse que se eu quisesse, eu já poderia cortar o cabelo. E tem uma pessoa que faz a peruca com seu próprio cabelo. Mas se ele começar a cair, não dá. Então eu falei, então eu fui até lá, ela cortou. Aliás, ela foi muito atenciosa, ela respeitou meu tempo, entendeu? Eu saí várias vezes, voltei, inspirei. E aí uma amiga foi junto comigo. E aí ela cortou e assim, até que foi de boa, sabe? E depois fiz a peruca, mas eu não consegui usar muito, não. Eu usei assim pouco, em poucos momentos. Eu assumi o carequinha. E gostou da aparência? Agora eu parei, acho que em maio, a químio, né? Que depois eu comecei a químio branca. A químio branca geralmente não cai o cabelo, tá? Então ele começou a crescer, né? E aí eu fui assumindo. Quando eu tava sem cabelo, eu usava lenço. Sim. Né? E aí, conforme começou a crescer, eu já fui tirando. Me libertei um pouquinho do lenço. E eu comecei a cortar o meu cabelo, não se compara, lógico, tem toda a questão emocional. Eu comecei a cortar meu cabelo curto, depois nunca mais eu nem penso em ter o cabelo longo, porque dá muito trabalho. Você tá nessa também? Eu tô nessa de acho que eu não vou mais deixar crescer, né? Vou deixar pegar um comprimento pra fazer um cortinho mais legal e tal. Mas eu acho que eu vou assumir o cabelo curto. Porque ele era aqui, né? Agora, né? Entendi. Muito. A gente muda o gosto, né? Você foi forçada, claro. Mas muda o gosto da gente, como a gente se vê, o que a gente pensa, né? Eu acho assim, diante de tudo que você vai passar, o cabelo cair e tal, eu acho que, assim, pra quem tá vivendo é o de menos, sabe? Sim. Ainda mais sabendo que ele cresce novamente, né? Então, eu acho que foi tranquilo. Muito bom. O que você sentiu quando você teve a descoberta do câncer? Foi um baque grande. Foi um baque grande porque você ainda fica na esperança de não ser, né? Sim. Porque o médico falou, pode ser uma inflamação, né? Porque você não tem histórico na família, né? Assim, você é uma pessoa saudável, ativa, né? Faz esportes e tal. Então, aí você fala, bom, então deve ser uma inflamação, né?
Mas aí quando eu peguei o diagnóstico, assim, um divisor de águas mesmo, né? Porque muda totalmente, né? Eu me afastei do trabalho, né? Eu parei a atividade física, que com a químio, né? Você não consegue, não era, acho que nem recomendado no começo, né? Então, e assim, contar para a família, né? Contar para o marido, para os filhos, principalmente para os filhos, né? Então é um baque, porque nós estamos acostumados a ver filmes, e geralmente a pessoa, né, é aquele sofrimento, a pessoa passando mal, faz a químio, passa muito mal. E geralmente os filmes contam histórias não muito felizes, né? Verdade. Né? Então vem tudo isso na sua mente, né? Você acha que você vai ser igual, né? Você se condena ali, né? É verdade. E aí conforme você vai indo nos médios, vai conversando com outras pessoas que você encontra, você conhece pessoas que estão 10 anos, 15 anos, tiveram o diagnóstico, fizeram o tratamento, e assim, estão bem, né? Uhum. Então aí você se apega a isso, né? Você estava sozinha quando recebeu o diagnóstico? Na verdade, como eu fiz o exame veio via internet, né? E lógico que a gente fica curiosa toda hora olhando, né? Eu estava trabalhando quando eu resolvi acessar e peguei o resultado. Você tocou o dia ou foi pra casa? Eu fui pra casa. Não deu. Eu fui pra casa, não avisei ninguém, depois eu só avisei, né, que não tava bem, e depois eu fui contando aos poucos, né. Mas, assim, não tive condições de continuar no trabalho, né. Aí eu saí e praticamente acho que foi o último dia que eu trabalhei, porque depois eu já entrei em licença, né, a médica já foi me afastando por alguns períodos curtos, mas depois ela já me deu um período maior de afastamento para eu concluir a fase do tratamento. A medicação oral, você comentou que tem tomado uma medicação oral, a quimio estava surtindo efeito, não estava? Tem. Como, assim, são vários tipos de câncer que existe, a quimio vermelha não fez o resultado esperado que a médica queria, porque eles pretendem que com a quimio vermelha tenha uma redução de pelo menos 30% do tumor. No meu caso não teve, né? E aí eu fui para aqui, mas já era protocolo ir para quimio branca. Com a quimio branca eu comecei a ter um resultado até que melhor. Mas como eu fiz uma outra biópsia, porque eu tinha um ponto suspeito na axila direita também, e infelizmente também apontou que também era um carcinoma, aí até assim, existe médicos que seguem a linha de continuar mesmo assim a quimio branca, né? E existe médico que prefere usar uma medicação nova que chegou aqui no Brasil, né? É recente, tem uns 3 anos, que é como se fosse uma quimio oral, que o objetivo dela é justamente não deixar mais essas células se espalharem, né? E controlar o câncer. Então você passa a conviver com o câncer como se fosse uma hipertensão, um diabetes. Com esse medicamento ele vai controlando. E aí eu tomo esse remédio, o convênio fornece a medicação porque ela é cara. Se eu não me engano, o SUS ainda não oferece esse medicamento. E aí eu faço ciclos de 21 dias. Eu tomo 21 dias, inclusive essa semana é minha pausa. Hoje eu até fiz exame de sangue, faço exame de sangue, tanto tudo ok, que a imunidade cai um pouco. Ela não pode cair muito. Se cair muito, eu tenho que fazer um intervalo maior. Se tiver tudo ok, aí daqui 2 dias eu começo novamente um novo ciclo. E assim vai. Então seria um remédio que ele não tem data para terminar. Não. É para a vida inteira. Isso, assim, pode mudar, a médica falou, dependendo da ação desse remédio no organismo, essa linha de tratamento no meio também pode mudar. Você pode voltar a fazer químio, o caso da cirurgia, nesse momento, ela falou não, mas não que não possa ser feita, né? Pode ser que daqui um tempo, ele falou, olha, Ana, reduziu bastante, acho que compensa fazer a cirurgia, né? Então agora é acompanhamento, né? Lidar com o câncer faz parte da minha vida, né? Assumir o câncer e assumir esse tratamento e vamos embora. Eu nunca tinha ouvido informação tão importante. Nunca tinha ouvido falar dessa opção do oral. Então, assim, você convive com o câncer. Isso. Eu não sei se existem outras medicações, outras químio via oral, que o objetivo seja a cura, né? Essa medicação que eu uso,
objetivo, assim, ela não é utilizada focando na cura. Ela é utilizada focando em a doença não se espalhar. Sim. Né? E ela já é usada fora do Brasil já há um bom tempo. No Brasil acho que começou, se eu não me engano, há 3 anos, né? Então é um novo tipo de tratamento pro câncer. Tem efeito colateral? Você tem sentido? Não sinto. Algumas pessoas têm efeitos mais fortes, né? Eu acho que é muito pessoal isso. Junto com esse remédio, eu tomo um bloqueador hormonal. Na verdade, o bloqueador hormonal, porque o meu câncer, ele é hormonal também. Então tem muito a ver com a menopausa, a idade que eu tô também. Então, o bloqueador hormonal não deixa o seu organismo produzir mais o hormônio, que o hormônio também ajuda a alimentar esse tipo de câncer. E esse bloqueador, ele às vezes me dá dores, algumas dores, né? Nas mãos, às vezes minha mão fica formigando, calor, né? Vem uma onda de calor, que é o efeito da menopausa, né? Mas fora isso, eu não sinto maiores efeitos, não. O que te ajudava quando você não estava se sentindo bem? Principalmente, acho que na fase da quimio, né? Fase mais... Olha, eu acho assim, que o apoio da família, dos amigos e a fé, esses 3 ingredientes, assim, são fundamentais, né? Principalmente a fé, né? Porque eu acredito, assim, que as coisas não acontecem por acaso, entendeu? Então, se aconteceu comigo, e por que não comigo, né? Porque existem crianças, bebês, que às vezes já têm câncer, né? E, então, por que não comigo, né? E eu escutei uma vez uma pessoa dizendo que feliz aquele que tem a oportunidade de ter uma doença dessa. E assim, quando você escuta isso, você fala, não, mas eu não quero ter uma doença dessa. Lógico, ninguém quer. Mas quando você tem uma doença assim, você como ser humano, você muda muito. Entendeu? Você melhora, independente se o seu tratamento está tendo um resultado esperado ou não. Então você tem uma mudança muito grande na sua vida, né? As coisas são pesadas, mas ao mesmo tempo passam a ser leves. Porque você começa a olhar coisas que você não vai conseguir mudar. Não adianta você, às vezes, se estressar, passar nervoso, brigar, sendo que aquilo não vai mudar e aquilo não é o mais importante também. Então você começa a ter esse olhar diferente para as coisas. A perspectiva de vida. Perspectiva de vida. A perspectiva de vida, assim, é muito viver o hoje, né? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo, né? Agradecer. Enxerga, né? Isso, Eu digo, a perspectiva é não sei se tem uma outra palavra, a forma como você enxerga, né? Você começa a ter uma visão diferente, né? De tudo, né? E até faz um ano, né? Assim, que eu suspeitei que eu tava com câncer e tal, né? Então, parece que eu não consigo mais imaginar a minha vida sem o câncer. Não que eu não queira me livrar dele, assim, mas assim, eu não consigo. Parece que eu sempre, ela faz parte de mim. Seria mais ou menos assim, a Ana antiga ficou pra trás. Isso. E hoje é uma nova Ana. Isso, E você gosta mais da Ana de hoje. Sim, acho que a gente amadurece muito, né? Essa questão da gente estar vendo as coisas de um outro ângulo também, né? Muda bastante a gente. Muito interessante. Dá pra entender a frase de feliz aquele que pode conviver com Fez sentido. Fez sentido. Eu fiquei assim, chocada. Assim. Você tem o convênio, mesmo assim, desconfiou em outubro. Até começar o tratamento demorou muito, né, pessoal? Então, demorou. Justamente, eu acho que é por causa, devido... vendo com outras pessoas também, de desconfiar até ter o diagnóstico, geralmente leva um prazo, assim, de 2, 3 meses. Porque esses exames são demorados, né? A biópsia demora para ser o resultado, né? A ressonância também, eu fiz mamografia, ultrassom, ressonância, biópsia da secreção. Então você tem que pegar o resultado de todos esses. Aí você tem que levar ao médico. Mesmo que você consiga rápido, 15 dias, digamos. Aí o médico vai pedir mais exames, aí você até marcar mais 15, pegar o resultado mais 15. Como quando você faz, acaba dando mais ou menos esse prazo. É isso que eu corri, tá? Eu corri, não tinha médico, falei, não, eu preciso de passar, não tinha assim com urgência, né? Ela conseguiu um encaixe, entendeu? Então eu fiz uma batalhazinha aí pra... Se tivesse ficado
mais cômodo esperando o dia que você falou, como ele falou, só tem tal dia. Se não tivesse brigado, tinha demorado. Isso, E também calhou de ser justamente aquele período de Natal, Ano Novo, né? Então já é um período que os médicos se afastam, né? Exames também fica mais difícil. Mas acho que foi no momento, assim, que tinha que ser. Também estava de férias, estava voltando de férias, inclusive. Eu achei também interessante que quando a gente teve a ideia de começar o podcast com o Outubro Rosa, a primeira coisa que eu vi na minha cabeça foi as pessoas precisam entender que são pessoas reais. Então a gente até fala, quem é você? Porque as pessoas precisam entender que, é que nem você falou, não é coisa de filme, acontece com pessoas reais. Você comentou que fazia atividade física, o que você fazia? Eu jogava vôlei. Eu gostava bastante de jogar vôlei, tinha uma turminha lá, eu participava de um clube, e esse clube tinha vôlei para as pessoas, as mulheres mais velhas, mas na verdade era misturado, tinha as minhas 16 até de 60, quase 70 anos, né? E já fazia tempo que eu jogava. Aí eu me afastei, porque na verdade até não deveria ter me afastado, eu afastei porque justamente por essa visão de a gente achar que, nossa, eu vou fazer químio, eu vou ficar ruim, eu não vou conseguir, né? Ixi, 1 ano, né? Então aí eu cancelei minha matrícula lá no vôlei, imaginando que eu não teria condições, né? Mas não, porque assim, a químio vermelha, ela te dá assim um estresse. Eu não tive aqueles efeitos de vômito, de perder apetite. Graças a Deus eu não tive nada disso. O único sintomas que eu tive, que inclusive a médica falou que era bem atípico, eu tinha uma dor forte aqui, como se eu fosse ter uma crise de sinusite. Ela falou, olha, nunca ninguém relatou isso. E era assim, no 3º dia após a quimio. Então, a minha imunidade caiu muito, eu tive que tomar uma medicação para melhorar a imunidade, mas efeito de passar mal, enjoo, essas coisas, graças a Deus eu não tive. Nem perdi o apetite, me alimentei bem. A químio branca, ela é bem mais suave. A vermelha te dava um pouquinho de fraqueza, a branca não. Só o dia que eu fazia químio, eu tinha sono, muito sono. Porque um dos remédios que eles colocavam era pra não te dar enjoo, né? E aí você te dá sono. Então era um dia que eu tirava pra dormir, né? Fora isso... Os efeitos colaterais, o sono... Nossa, eu adorava. Eu tirava o sono, dormia o dia todo, punha em ordem meu sono. Mas fora isso, não tinha nenhum efeito assim mais forte, né? Agora com o oral dá pra voltar com ele? Então, aí a médica já me liberou pra voltar, né? Eu tô ensaiando, como é final de ano, talvez o ano que vem eu volte, graças a Deus, espero. E a alimentação, como que é? Então, eu, por minha conta, eu fiz assim, eu praticamente cortei o açúcar, né? Porque existem vários estudos que dizem que o açúcar, ele alimenta as células cancerígenas. E conversando com alguns médicos e lendo a respeito, eu creio que sim, porque um dos exames que a gente faz, que é o chamado PET scan, que é tipo verificar se tem células cancerígenas espalhadas pelo seu corpo. Como que ele é feito? Você fica um dia sem comer carboidrato e nada que açúcar, porque o carboidrato vira açúcar. Então ele tem uma restrição alimentar e no dia do exame você recebe uma injeção de um contraste e glicose. Então, as células cancerígenas, todas as células estão precisando de algum alimento. Elas atraem a glicose. E aí, com aquele contraste, aparece no exame brilhando. Então, onde brilha é onde tem célula cancerígena. Porque elas pegaram justamente a glicose, o açúcar. Então, para mim, isso é uma das provas que realmente as células cancerígenas precisam do açúcar. Então, eu cortei praticamente, raramente eu uso açúcar, eu uso adoçante, né? Carboidrato diminui bastante também. Então, isso eu fiz por minha conta, que eu acho que melhora a sua saúde também, né? E, assim, aí evitando gorduras, né? Ficar comendo comida fora de casa. Inclusive, quando você faz a químio vermelha, não é recomendado. E como a sua imunidade cai demais, então qualquer fatorzinho diferente para uma pessoa que está com a imunidade legal não ia implicar em nada no organismo, para quem está com a imunidade baixa, você pode ter uma infecção intestinal, né? Alguma coisa mais séria e às vezes você é internado por causa disso e parar o tratamento, né? Então aí esse cuidado tem que ter. Inclusive agora com esse remédio também.
E sair de casa também dá uma evitada? Agora não. Quando eu fazia, no começo do tratamento, sim, né? Sempre de máscara, evitar aglomeração, né? Nem água eu tomava fora de casa, né? Tudo em casa. Mas depois não, depois, como os efeitos são menos, né? Então a imunidade não cai tanto. Então hoje, assim, praticamente eu tenho uma vida normal. Às vezes eu me canso um pouco mais do que eu cansava antes. Por exemplo, uma atividade que eu conseguia fazer o dia todo, eu já falo, ó, deu o meu limite, preciso de parar, descansar um pouco. Mas fora isso, normal. Muito bom. Eu quero agradecer por você ter vindo. E até ia perguntar quem é você depois desse processo, mas você já falou. Eu falei demais. Imagina, foi muito gostoso. E acho que ficou... Eu até ia falar, se você pudesse dar uma dica pra alguém, eu acho que você já disse também. Mas assim, eu acho que eu enfatizo a questão de quando você sentir algo diferente no seu corpo, mesmo que você vá no médico e o médico fale, não, isso é normal, né? Insistir, né? Porque é que o médico que eu peguei, ele já pediu a ressonância, mas se ele não tivesse pedido a ressonância, a mamografia e o ultrassom não estavam acusando nada assim para pesquisar, né? E todo ano eu falei, e provavelmente um dos médicos que me atendeu disse que esse câncer não está aqui agora. Algo que eu escutei também de um médico e que também me assustou um pouco, é que eu falei, mas doutor, eu sempre fiz, todos os anos, eu nunca deixei, geralmente mês de outubro. Ele falou assim, Ana, cerca de 10% dos laudos, eles saem errados. Então, isso não quer dizer que você fez a mamografia, fez ultrassom e tal, e apareceu lá que tudo bem, né? A classificação lá que tá tudo bem, que você não tenha. Então, eu acho que é importante isso, observar o seu corpo. Tem algo diferente? Questiona o médico, fala, doutor, mas mesmo assim eu sinto que eu sempre senti essa minha mama mais densa, né? Mas o marido já falou, não, é normal às vezes você ter uma mama mais densa que a outra, né? Como sempre foi, então eu não me ative. Tanto é que quem tem esse problema de ter uma mama ou as duas mamas mais densa, é mais difícil fazer o ultrassom e até a mamografia. E o tumor, na verdade, está dentro dessa massa que é mais densa, que não é doença, né? É do seu organismo. Mas como ela fica lá dentro, então é mais difícil, esconde. Então, aí o laudo, se não for um médico muito atento e pedir ser mais minucioso justamente por causa disso, ele sai um laudo errado. Né, que provavelmente é o que acabou acontecendo comigo. Eu não tô aqui acusando ninguém, nem acusando os outros médicos, né? Mas assim, é algo pra falar assim, doutor, eu gostaria então de fazer uma ressonância, né? Só pra eu ter certeza de que tá tudo bem, né? Então, eu também não sabia disso, né? Então, acabei aprendendo isso também. Né? E agora quem tá assistindo o nosso podcast vai saber também. Isso. Informação. E uma dica, assim, pra quem não tem câncer, com toda a sua experiência, esse Ana antiga, esse Ana nova, se você pudesse dar um conselho para os seus filhos. Bom, eu acho que a primeira coisa é se alimentar direito, né? Evitar alimentos que podem vir a fazer você ter uma doença mais séria. Atividade física, né? Fazer os exames, se cuidar e curtir a vida. Curtir a vida, né? Curtir os momentos, fazer amigos, passear, viajar, trabalhar, estudar. Eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa mais que você quer falar? Eu acho que no geral seria isso mesmo, né? A gente prestar atenção no nosso corpo, não deixar de fazer os exames de rotina, se cuidar e viver o hoje, né? Porque todo mundo que passa por isso, e eu acho que as pessoas que estão com você ao seu redor também, acabam se tornando um ser humano melhor, né? Com tudo isso que vem junto, né? Sim. Então, acho que esse é o meu recado. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Foi muito valioso esse tempo com você. Nossa, aprendi muita coisa. As meninas estão aqui também, nos bastidores com umas caras de nossa. Então, vamos pegar as lições valiosas de quem passou por esse processo, aplicar na nossa vida, levar, né, e compartilhar. Então, se você gostou do nosso podcast, compartilha com seus amigos,
comenta. Se você tem sugestões também, você pode deixar pra gente. E muito obrigada, Ana. Obrigada a você. Até o próximo De Papo com a Leste.